Capítulo 16. O que é disciplina? Como esposa e mãe, recebemos a tremenda responsabilidade de disciplinar cada filho. Esta palavra disciplina toma no lar muitos significados. Parece-me interessante o fato de o dicionário incluir todos os significados da palavra, cobrindo as situações que encontramos em um lar. Em primeiro lugar, a disciplina é educação. Provérbios, no capítulo 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra ensina significa ficar atrás dela continuamente. Muitos pais pensam que falar uma vez com a criança é suficiente. Mas seria suficiente para você? Podemos saber como devemos reagir em uma situação, mas fazer aquilo que sabemos ser necessário é coisa muito diferente. Creio que a palavra ensinar nesse versículo envolve o treinamento contínuo, o ensino e a educação continuada dos filhos nos moldes daquilo que queremos que eles sigam. Cada lar enfrenta situações diferentes e peculiares, pois cada criança é única e diferente de todas as outras, e cada criança em cada família é também única e diferente. Não fomos todos prensados no mesmo molde. Isto se torna um problema para os pais, porque nos leva a compreender imediatamente que não podemos levar um filho a ser igual ao outro ou a qualquer outra pessoa. Eles são indivíduos e é nossa responsabilidade educá-los no caminho em que devem andar. Segundo, disciplina significa instrução, treinamento para reagir de acordo com as regras. Todos nós, como seres humanos, parece que temos algo dentro de nós que nos leva a não querer obedecer às regras. Deus, porém, diz que os pais devem treinar os filhos a serem obedientes. Porque Ele nos deu essa ordem? Porque um filho obediente é uma criança protegida que se sente segura. Treine seus filhos a agirem de acordo com as regras de seu lar. Muitos pais me disseram: o que devo fazer quando meu filho diz: o Carlinhos, filho da vizinha, não é obrigado a fazer isso? Que resposta devo dar-lhe? Para mim, a resposta é muito simples. Temos a nossa casa e eles têm a deles. A mãe de Carlinhos exige algumas coisas dele e eu exijo outras de você. Nesta casa, nós agimos conforme essas exigências e é só isso. Por isso, estabelecemos em casa as regras para o lar dos pais. A fim de ensinar os filhos como agir e reagir, você precisa dar o exemplo. Nunca se esqueça disso. Você não pode dizer ao seu filho: faça o que falo, mas não faça o que eu faço. Pois assim estaria estabelecendo duas medidas. É isso que está errado com os jovens de hoje. Meu marido trabalha na polícia há quase 30 anos e seus colegas que tratam dos problemas da delinquência juvenil ouvem frequentemente essa queixa por parte dos jovens. Se meus pais tivessem insistido para que eu obedecesse, é interessante que eles não dizem isso aos pais, mas reconhecem a vantagem de uma educação desse tipo. Quando conversam com as autoridades, com um olhar quase triste, uma jovem minha conhecida afirmou: minha mãe pensa que pode estabelecer uma série de regras agora e que vou obedecê-las, mas perdi o respeito por ela há muito tempo. É tarde demais. Precisamos ganhar o respeito dos filhos, estabelecendo as regras no lar e ensinando-os a agirem de acordo com as mesmas.
pelo nosso exemplo. Creio sinceramente que 98% do que ensinamos aos filhos é aprendido através do exemplo. Eles observam a maneira como reagimos, como falamos, como sentimos e começam a imitar nossas atitudes. É por isso que falamos tanto em atitudes nesse livro. Nossas atitudes devem ser corretas diante do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 9 afirma isto. Paulo teve a coragem de dizer: o que vocês aprenderam comigo, o que me ouviram ensinar, podem imitar, porque estarão agindo corretamente. Seria ótimo se você pudesse dizer a seu filho: querido, se você me vir fazendo alguma coisa, pode imitar-me. Pense nisso. Mas ouça as palavras de Paulo: faça aquilo que faço, pois estou certo de que meus atos são aqueles que Cristo gostaria que eu praticasse. Paulo tinha um relacionamento tão íntimo com Jesus que se sentia com direito de fazer essa afirmativa. Salientou ainda: se você fizer essas coisas, o Deus da paz ficará com você. Você quer ter paz em sua alma, em seu coração e em seu lar? Procure aproximar-se tanto de Jesus que ele só precisará murmurar em seu ouvido que deseja que você faça e você obedecerá, alcançando assim a verdadeira paz. Disciplina para controlar. Terceiro, disciplinar é controlar, dirigir nossos filhos. Não há nada mais triste do que ver uma criança que não pode ser controlada pelos pais. Como você sabe que seu filho está sob controle? Se ele é obediente, está sob controle. Se você pode dizer a seu filho: não faça isso, e ele não faz, então está sob controle. Se você puder levar seu filho à casa de alguém e ele souber comportar-se, é porque está sob controle. Se você quiser saber se os amigos acham seu filho bem comportado, pergunte como ele age na casa deles. Se de repente eles começarem a dizer: seria ótimo se você pudesse vir almoçar conosco, mas gostaríamos que o Pedrinho ficasse em casa, você pode estar certa de que ele não está sob controle. Quarto, disciplina também significa correção. Da mesma forma que a palavra de Deus é dada para nos corrigir e castigar, a disciplina deve ter também a correção como alvo. A disciplina não significa correção contínua. Ela exige muito mais do que isso de você. Há duas maneiras fáceis de a mãe fugir ao dilema da disciplina. Ela pode esquecer-se completamente do assunto e permitir que a criança dê as ordens, ou pode fazer tudo com a vara na mão. Mas nenhuma dessas atitudes é a solução para o problema da disciplina. Há muitos passos entre esses dois extremos, e a correção é um deles. Aprenda a corrigir seu filho com o seu tom de voz e com a maneira como olha para ele. Vamos discutir mais detalhadamente esse ponto em outro capítulo. A palavra disciplina é derivada do termo discípulo. Você está disciplinando seu filho? Compreendi o significado belíssimo da palavra discípulo quando estava lendo certo dia a história de João Batista e seus discípulos. João Batista estava ganhando discípulos e aguardava a vinda de Jesus Cristo. 2 dos discípulos de João tinham sido tão bem ensinados que no momento em que viram a Jesus, deixaram João e seguiram a Jesus. João capítulo 1, versículo 35 a 37.
Seria tão bom se nós, mulheres, disciplinássemos de tal forma os filhos que no momento em que encontrassem a Jesus, eles imediatamente o reconhecessem e quisessem que ele fosse em sua vida uma força tão vital como o é na nossa. Isso significa que devemos viver diante deles da maneira como Jesus quer que vivamos em casa. Essa é de fato uma grande responsabilidade. Se você acha que ensinar os filhos não é uma responsabilidade, estou certa de que vai mudar de ideia antes de terminar sua tarefa. Subtítulo: Disciplina externa para obter controle interno. Disciplinamos externamente para obter o controle interno? É assim que tudo começa. Algumas mães me contaram que começaram a disciplinar seus bebês com amor, desde que os trouxeram da maternidade. Estou pensando em uma das minhas netas que foi disciplinada em relação à música desde pequena. Minha filha costumava cantar para ela todas as noites, desde o dia em que a levou da maternidade para casa. Ela ficava ao lado do berço, fazia uma oração e cantava. Certa noite, dormi na casa dela e bem cedo de manhã ouvi aquela criancinha de 1 ano entoando a música do hino, Jesus me ama, com sua vozinha infantil. Vejam bem, essa é uma forma de disciplina. Começou do lado de fora, mas logo se tornou parte dos processos íntimos da criança. Fazemos uso da disciplina exterior para obter controle interior. Provérbios capítulo 25, versículo 28 explica: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você quer criar filhos que sejam como cidades derribadas? Vemos muitos jovens assim hoje em dia. No momento em que acontece qualquer coisa inesperada, eles caem. E as mães perguntam: o que será que aconteceu? O que fiz? Não entendo. Fiz tudo por essa criança. Dei-lhe tudo. Mas aquilo que ela mais precisava era você mesma. Frequentemente, roubamos de nossos filhos aquilo que eles mais precisam, nós mesmas. É justamente isso que lhes dará o controle interno que tanto queremos que eles tenham. Ser boa mãe é coisa que leva tempo, muito tempo. A criança aprenderá a ter autoaceitação através da obediência. Lemos em Provérbios capítulo 15, versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Se você não é uma pessoa disciplinada e sente desprezo por si mesma, comece a disciplinar-se e logo descobrirá que vai passar a ter uma opinião melhor de sua pessoa. Quanto mais disciplinada se tornar, tanto mais elevada a sua opinião a seu próprio respeito. Como mães, temos a responsabilidade de ensinar os filhos a obedecerem, pois a longo prazo isso irá ensiná-los a se aceitarem melhor. Todas nós conhecemos a sensação agradável que sentimos quando sabemos que estamos fazendo a coisa certa. Este é o sentimento que queremos ver expresso na vida dos filhos. O treinamento é um projeto a longo prazo. Não acaba quando o filho vai para o colégio. Deus nos deu uma tarefa de 20 anos. Quando compreendemos que Deus nos deu uma vida bastante longa, 20 anos não são, na verdade, muito tempo. Você estava provavelmente ansiosa para ter o seu primeiro filho. A escolha da responsabilidade que tem hoje foi sua. E criar filhos é um trabalho muito sério. Leva tempo, o seu precioso tempo.
Isso significa que você deve oferecer-se como sacrifício no altar, pois Deus quer que se entregue completamente a esse trabalho de criar filhos, que é um dos mais importantes. Por que acho que precisamos começar a ensinar os filhos quando são ainda bem pequenos? Porque a palavra de Deus diz que é isso que devemos fazer. Está surpresa? Eu fico emocionada ao pensar que Deus afirmou isso muito antes de que qualquer outra pessoa. Olhe, Deus nos conhece muito melhor do que nós nos conhecemos. E Ele sabe a responsabilidade e os sacrifícios necessários para cumprirmos nossa missão de mãe. Esses sacrifícios começam no momento em que você descobre que está grávida. Eles começam com o seu corpo e a partir do momento em que a criança nasce, você começa a sacrificar-se por ela. Quando não estamos dispostas a nos sacrificar e a aceitar responsabilidades, encontramos problemas. Deus fez as coisas desse modo. Ele nos diz em Isaías, no capítulo 28, versículo 9: A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Nenenzinho, é aqui que começa a disciplina e o treinamento. Subtítulo: Como treinar. A Bíblia também nos ensina como agir. Disciplina não é coisa que se ensina de uma só vez. A Bíblia estabelece o método, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Que ilustração magnífica sobre o treinamento dos filhos! Não pode ser feito de uma assentada só. Tínhamos um vizinho que pensava que uma boa educação sexual para os filhos podia ser dada fazendo-os sentar em uma poltrona e ler um artigo bem escrito sobre o assunto. Ele cria que se fizesse isso, seria suficiente para que ficassem sabendo tudo o que é necessário sobre sexo. Ao encontrarmos alguém assim, pensamos: como pode ser tão tolo? Mas somos também muito tolas quando acreditamos que podemos treinar os filhos ensinando cada coisa uma vez e depois ficamos horrorizadas e perdidas quando descobrimos que aquilo que julgávamos sob controle surge de novo. O que precisamos compreender é que o treinamento precisa ser contínuo, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. À medida que os filhos vão crescendo, devemos ensiná-los a aceitar certas atividades no lar sem dar muitas explicações. Sei que isto contraria as opiniões que prevalecem atualmente, pois os especialistas, entre aspas, afirmam que devemos explicar tudo aos filhos. Mas há coisas que não devemos expor a eles. Existem atividades no lar que não devem ser discutidas. A criança não tem nada a ver com elas. Trata-se de uma decisão feita pelos pais e a criança tem que obedecer. Ponto final. Quanto mais cedo aprendermos isto, tanto melhor será a vida em casa. Veja bem, não é possível viver tropeçando pela vida, com um pé na lama da terra e outro no céu. Se quisermos ter um lar cristão, ou você faz as coisas como Deus quer, ou os seus esforços serão inúteis, provocando graves problemas na vida dos filhos.
Se isto está sendo um problema para você, então ore mais, leia mais a palavra e considere melhor aquilo que Deus quer de você. Precisamos ensinar padrões aos filhos, a fim de que eles aprendam a julgar o seu próprio comportamento.
desligar os aparelhos de audição e colocar vendas nos olhos, sem perceber sequer que o filho está sendo desobediente. Lembro-me de uma amiga que veio ver-me certa noite e disse: Shirley, tenho um problema. Eu queria dar um prêmio à minha filhinha porque me obedeceu, porém não quero que os irmãos fiquem com inveja. Como poderia fazer isso? Perguntei-lhe o que tinha acontecido
Ela me contou que estavam voltando da escola e ela precisou parar no supermercado. Estava com pressa porque o marido ia chegar cedo. Mandou então que os filhos ficassem no carro enquanto corria para buscar o que era preciso. Nem tinha acabado de entrar quando 2 dos filhos foram atrás dela e logo mais os outros 4. Mas a menininha continuou obediente, sentada no carro. Quero recompensá-la por isso, disse minha amiga. Como posso fazê-lo? Respondi: olha, você não tem nenhum problema com a menina a quem vai dar o prêmio. O seu problema é com os outros 6 que lhe desobedeceram. Ela não havia pensado nisso, nem sequer compreendera que tinha problemas de obediência com os outros 6 filhos. É preciso reconhecer a desobediência antes de qualquer outra coisa. Subtítulo: Crianças precisam de disciplina. Quando disciplinamos os filhos, estamos satisfazendo uma de suas necessidades básicas. As crianças precisam de disciplina. Devem aprender o autocontrole. E isso é feito através da obediência e disciplina. A criança que possui domínio próprio é feliz. As crianças não obedecem por natureza. Quando você compreender que é difícil ser submissa, poderá também entender melhor os filhos. Quando estamos ensinando disciplina aos filhos, precisamos ser disciplinadas. Se você é uma pessoa indisciplinada, sem dúvida, irá criar um filho indisciplinado. Eu sei por experiência própria que disciplinar-se a si mesmo é uma das coisas mais difíceis. Quando faço um retrospecto da vida de meus filhos, compreendo que, enquanto estava disciplinando a mim mesma, não os disciplinava como devia. Como resultado, minhas filhas têm necessidade de disciplinar a si mesmas em muitas áreas de sua vida, e isso é difícil para elas como adultas. A hora certa de disciplinar é na infância. Eu não fui uma criança verdadeiramente obediente e cresci com uma atitude mental bastante indisciplinada. Acho que minha mãe se cansou e disse: está bem, eu desisto. Você sabe o que acontece. Não desanime nem desista dos filhos que têm problema com a disciplina. São eles que precisam mais do seu amor. Eles estão pedindo disciplina, ainda que se rebelem contra ela. Lembro-me de que, quando era criança, eu queria que alguém me fizesse agir direito. Os seus filhos estão desejando o mesmo. Você tem um Pai Celestial que prometeu discipliná-la e corrigi-la. Permita que Ele o faça, a fim de que possa tornar-se a disciplinadora amorosa e protetora que seu filho precisa. A Bíblia tem muitos versículos sobre a correção dos filhos. Provérbios, no capítulo 13, versículo 24, diz: o que retém a vara aborrece a seu filho. A melhor de todas as varas é aquela colhida ao natural. Um galho de árvore fino e comprido, não há nada que arda mais. O restante de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, é realmente interessante. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Em outras palavras, se você ama realmente a seus filhos, terá de corrigi-los quando não obedecerem.
certo dia, ouvi minha filha bem comportada, que nunca tinha apanhado, conversando com uma filha da vizinha. A outra menina estava chorando porque apanhara da mãe, e minha filha lhe disse: "Não fique triste, Lúcia, sua mãe ama você." Quando contei a meu marido naquela noite o que ouvira, ele disse: "Descubra qualquer motivo amanhã, não me importa qual seja, e a corrija. Ela precisa saber que você a ama." Subtítulo: A Bíblia menciona a disciplina na hora certa. Reflita sobre essas outras passagens que falam de disciplina e correção. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios, capítulo 19, versículo 18. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios, capítulo 29, versículos 15 e 17. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Subtítulo: A direção do Espírito Santo na disciplina. Lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. É o Espírito Santo que nos ensina a verdade que irá purificar nossa alma. Verdade sobre nós mesmos que não conhecíamos antes. O Espírito Santo faz o papel de uma lanterna que mostra claramente aquilo que você não conseguia ver. Por exemplo, eu não sabia que tinha um temperamento irritado até me casar. Não sabia que era egoísta até minhas filhas nascerem. Compreendi então que minha vida girava literalmente em torno de mim mesma e daquilo que desejava. Comecei a entender que, se quisesse ser para aquelas crianças o que Deus queria que eu fosse, tinha de fazer algumas modificações. Louvo a Deus por ter me mostrado isso. Lembre-se de que nenhuma mudança se faz da noite para o dia e, portanto, não desanime. Pensamos muitas vezes: bem, vou pôr em prática esses princípios e na semana que vem tudo estará 100%. Você tem de modificar-se continuamente. Eu sempre acreditei que se meus filhos viessem a amar ao Senhor e passassem a crescer em Cristo, eu teria então tido sucesso como mãe. Este era um sentimento profundo em meu íntimo. Mesmo que eles estivessem ganhando $1 milhão, se não fossem verdadeiros cristãos, amando realmente ao Senhor, eu me teria considerado um fracasso como mãe. Em retrospecto, compreendo que foi este o objetivo que Deus honrou, e não os esforços diários para pô-los em prática. Deus honra o alvo e o esforço para se conseguir alcançá-lo.
o Senhor me deu um pequeno poema enquanto estava no hospital pouco antes de ser operado. Eu tinha acordado durante a noite com este pensamento gravado na mente: sem sofrimento não há cura. Pensei comigo mesma: será isso verdade? E quanto mais pensava no assunto, melhor compreendia que, para haver cura, temos de passar pelo sofrimento. Quando voltei à cama, essas ideias continuaram a passar pela cabeça até que me sentei e as escrevi. Acredito que foi o Espírito Santo quem as ditou. Existem aqui 2 pontos que nós, as mães, devemos ouvir com muita atenção. A dor do pecado é apagada pela salvação. A dor do egoísmo é curada pela generosidade. A dor da ira é curada pela submissão. A dor do corpo é curada pelos seus açoites. A dor da perda é curada pelo Consolador. A dor da solidão é curada pelo amor. A dor da disciplina é curada pela obediência. A dor da culpa é curada pelo perdão. A cura perfeita é estar presente com Ele. Convém pensar como é penoso ser egoísta. A única cura para o egoísmo é dar. Quando você tem filhos e marido, está no lugar certo para começar a dar, para que seu egoísmo possa ser curado. A disciplina é também algo penoso e é curada pela obediência. Você acha difícil aplicar disciplina? Submeta-se então ao Espírito Santo e permita que Ele a discipline através da obediência. Espero que você seja grata pelo ministério do Espírito Santo na sua vida, que é de todos o de maior valor, pois realiza nela a mais eficaz das curas. A única coisa que a Bíblia exige dos filhos é que sejam obedientes. As coisas que você quer construir na vida de seus filhos só poderão acontecer se você ensiná-los a obedecer. Caso seus filhos não sejam obedientes, muitas áreas da vida deles serão deixadas incompletas, porque você foi muito egoísta ou muito preguiçosa para ser uma boa disciplinadora. Aplicação pessoal. Quero dar-lhes algumas sugestões que me ajudaram muito. Uma senhora procurou-me depois de uma das reuniões e disse: há 1 ano e meio atrás assisti às suas aulas e pensei que estivesse aplicando algumas das coisas que ensinou. Voltei agora e vi que na verdade não estava. As coisas às vezes acontecem muito devagar em nossa vida. Portanto, não fique desanimada se não tiver sucesso em uma semana ou até mesmo em 1 ano. Basta olhar para trás, para o ano que passou, e ficará admirada ao ver quanta coisa o Espírito Santo introduziu em sua casa e em sua vida no rápido espaço de 1 ano. Na verdade, porque você não para 1 minuto e escreve em que ponto está agora? Mencione como você se sente, como pensa, quais são os seus problemas e assim por diante. Dentro de 1 ano, você lerá suas anotações e dirá: veja só, isso já foi resolvido. Aquela situação que julguei ser um problema tão sério foi resolvida no ano passado. Louvado seja o Senhor! Voltei agora e vi que na verdade não estava. As coisas às vezes acontecem muito devagar em nossa vida. Portanto, não fique desanimada se não tiver sucesso em 1 semana ou até mesmo em 1 ano.
Basta olhar para trás, para o ano que passou, e ficará admirada ao ver quanta coisa o Espírito Santo introduziu em sua casa e em sua vida no rápido espaço de um ano. Na verdade, porque você não para um minuto e escreve em que ponto está agora? Mencione como você se sente, como pensa, quais são os seus problemas e assim por diante. Dentro de um ano, você lerá suas anotações e dirá: veja só, isso já foi resolvido. Aquela situação que julguei ser um problema tão sério foi resolvida no ano passado. Louvado seja o Senhor!